Não estou lançando moda, não é budismo, não é revolução. Isso é um propósito que o Senhor me pediu há 8 anos atrás, para não deixar meu cabelo curto, não tirar minha barba. Nunca tive cabelo curto ou longo, nunca tive barba. Então há 8 anos eu fiz isso, né? E uma das orações que eu pedi ao Senhor durante muito tempo, desde quando eu me converti, era que o Senhor me desse sabedoria. Eu precisaria fluir em sabedoria. Essa foi uma palavra que entrou no meu coração desde quando eu comecei a me entender como cristão. Aos 16 anos, quando eu me converto ao Senhor, coração. Eu amei e amo ler o livro de Provérbios. E nessa dinâmica, eu comecei a ver aquilo e lendo em Provérbios tanta manifestação de sabedoria e também quando a própria sabedoria se apresenta a Salomão. Lembre-se, tudo que se move em Deus e no reino de Deus não tem nada a ver com coisas, mas sim espírito. Então por isso ele diz: eu sou a sabedoria e eu habito entre os humildes. Aquele que me encontra coisas melhores do que ouro e prata. E aí você vai ver que Provérbios, nós vamos ver a expressão do espírito de sabedoria entrando e se manifestando para aquele homem. E dentro desse contexto, quando também Salomão entra dentro disso e diz assim: Senhor, eu preciso de sabedoria, porque sem entendimento e sabedoria eu não vou saber lidar com o teu povo. Primeira vez que o Senhor falou comigo, a primeira palavra é: eu tenho um chamado para você. E aí essa foi a primeira expressão que me veio na cabeça: eu preciso de sabedoria, porque senão eu vou fazer conforme a minha vontade, não conforme a tua vontade. Eu vou andar conforme o ser humano, não conforme aquilo que o Senhor quer fazer. E eu comecei desde os meus 16 anos. E com 30 anos, antes de chegar a 30 anos, eu já era pastor, comecei o pastorado com 21 anos. E eu lembro que em uma temporada, antes de chegar nos 30, um pastor disse: olha, o teu ministério começa com 30 anos. E aí eu achei isso interessante, porque eu já era pastor, né? Imagina, o teu ministério começa com 30, eu já fazia quase 5 de pastor. E aí, dentro desse igreja, mais de 5 anos de pastor. E aí, comecei a orar. E uns dias antes de completar 30 anos, o Senhor falou assim: olha, faça um jejum de 40 dias, sem comer nada, durante 40 dias, só fique nada. E eu comecei a fazer um pouquinho antes, eu completei 30, aí eu comecei a fazer. Dias depois, acho que uns 2, 3 dias depois, comecei a fazer o jejum. E aí o Senhor trouxe isso no meu coração. Na verdade, o Senhor começou a falar com pessoas. Eu chegava no lugar: nossa, apóstolo. Quer dizer, eu ia cortando o cabelo, eu ia cortar o cabelo depois do jejum. Aí eu fui ungido do apóstolo. E eu ia cortar o cabelo, me sentia mal. Aí o Senhor começou a falar comigo. Eu falei: Senhor, tem que ter essa coisa na minha cabeça, né? Se o Senhor falar com um monte de gente, eu vou acreditar. Aí eu chegava no lugar e falava: mas eu te vi cabeludo e barbudo andando na cidade. Foram 5, 6 pessoas. Eu pensei: entendi. Desde então, eu vi esse figurino. Já cortei o cabelo, mas as pontas, as coisas, mas agora uns 2 anos eu nem ponta mais corta. Não sei até quando, eu sei que daqui uns dias você pode me ver careca, amém? Então quando o propósito terminar, eu sei que vou ter que rapar, então não se assuste. Fique ciente disso, amém, queridos? Então, Deus abençoe. Nós estamos falando sobre nova era, comando de nova era, o espírito da nova era, que não tem nada a ver com uma religião, mas tem a ver com uma mentalidade, uma filosofia. Então a nova era pode estar dentro até mesmo da igreja. Os pensamentos da nova era. O que seriam os pensamentos da nova era? Fazer com que você seja uma pessoa melhor sem Deus. É fazer com que a potencialização da alma. Eu creio que já existe em PDF, que já mandaram, leia um livro chamado O Poder Latente da Alma, o Atmani. É extraordinário esse livro, porque ele fala sobre essa essência das pessoas andarem potencializado com a alma. Eu quero ler alguns textos
E ainda estou vendo aqui como que nós vamos fluir no dia de hoje. É lógico que eu tenho que estar aqui, mas eu gosto de fazer fluir com entendimento. Sabe por que muitas vezes nós não entendemos a Bíblia? Porque nós não temos a figura. E esse é o problema. Não temos uma figura colocada na minha cabeça. Quem aqui mexe no instrumento musical? Quem toca, quem canta, quem toca alguma coisa? Levanta a mão. Violão. Quem toca violão? Beleza, vocês não valem. Se eu chegar para alguém de vocês que não toca, chegar e falar assim, vai lá no meu carro e pega um capotraste. Eu creio que muitos iam falar, traste é você. Deixa eu colocar para gravar. O pessoal está pedindo. Se eu pedir para que você pegue esse capotraste, você não tem uma imagem definida e por isso você não vai entender o que eu estou dizendo. Por isso muitas vezes nós olhamos para a Escritura e não entendemos nada. Falando, meu Deus, eu não estou entendendo, eu não entendo isso que ele está dizendo. Porque você não tem a figura construída na tua cabeça. E por não ter essa figura construída, não saber como se move isso, a gente não vai conseguir entender na máxima aquilo que o Senhor quer falar. Então a gente vai ouvir, mas nós vamos ter percas muito grandes na revelação. Então, à medida que o Senhor constrói uma imagem na minha cabeça, uma figura, um arquétipo, eu vou tendo revelação. Isso nós chamamos de chave, códigos. Precisamos acessar esses códigos, precisamos descodificar, na verdade, algumas partes da nossa alma que foram codificadas pelo conhecimento baixo, ou conhecimento humano. O conhecimento humano não, o conhecimento diabólico. Porque o conhecimento humano, ele naturalmente era o conhecimento divino. Outrora. Amém, queridos? Amém. Deixa eu só fazer uma pergunta, só fazer uma afirmação para você. Queridos, não é pecado ser humano. A gente tem que entender isso. O Senhor te fez como? Você entendeu aqui? O Senhor me fez como um ser humano. E Ele me fez puro, com o conhecimento dele dentro da minha alma. Mas o que aconteceu? É quando Ele acessou um conhecimento que não era o conhecimento natural, que era para nós, que o conhecimento natural do ser humano era o conhecimento de Deus, porque o homem fluía no conhecimento de Deus. Mas de repente agora ele passa a fluir num outro tipo de conhecimento, e esse conhecimento é como um vírus. Aqui entra, querido, um ponto central: tudo que entra na tua alma ou te edifica ou te mata. Todo conhecimento que entra dentro de você ou te ativa ou te destrói. Por isso, cuidado com o conhecimento ou o que entra dentro de você, porque a tua alma é esse depósito, e quando entra um conhecimento, você vai operar segundo esse conhecimento. E se você operar segundo esse conhecimento, você vai então estar fluindo em algo que pode ser um vírus. Quem entende um pouco de computação vai saber isso. Ou seja, um vírus é algo que vai rodar dentro do sistema e vai danificar, trazendo lentidão a esse sistema até destruí-lo. E foi isso que aconteceu com o ser humano. E nós estamos sendo doutrinados. A nova era é um doutrinamento. Começando, querido, com um doutrinamento básico dentro da escola. Não estou dizendo que agora a gente vai para a escola, revolução dos sem escola, né? Não, mas entenda que nós somos doutrinados gregamente. Primeira coisa que nós vamos aprender: a forma filosófica de processar pensamento. Depois nós vamos aprender aritmética, matemática. Deixa eu te perguntar, querido, quanto é 2 mais 2? Pode usar a calculadora. Quem disse? Na nossa realidade é 4, mas na de Deus, não. Exemplo: 5 pães alimentam um crente com fome, mais ou menos, na terra. Agora, no céu, querido, eu alimento quantas pessoas eu quiser.
Porque no céu a matéria não é presa como a matéria aqui. Nós podemos simplesmente fazer com que algo aconteça nela. Jesus fez isso como homem. Jesus não fez como Deus. Apesar de ele andar como Deus na terra, mas tudo que Jesus fez na terra foi como homem. Entendeu aqui? Ele era 100% homem. Mas a questão é que ele andava na dependência e na mentalidade do reino. Aqui fluía diferente. Por isso ele andava sobre as águas, por isso ele ordenava sobre a matéria, por isso ele operava sobre a matéria, porque aqui não fluía como um ser humano natural, um ser humano corrompido diabolicamente. Ele operava no conhecimento de Deus, e é assim que temos que operar. A nova era, então, ele vem operando para que nós possamos ser doutrinados gregamente e romanamente. Então nós vamos pensar de uma forma corrompida. E eu nunca vou conseguir chegar aonde eu tenho que chegar, nunca. Nunca vou conseguir avançar como eu tenho que avançar. E eu quero terminar essa figura usando, por exemplo, isso daqui. Cadê o outro computador? Está ali, né? Deixa eu ver aqui. Tá fácil de pegar? Presta aqui. Nós temos duas máquinas. Essa, que trabalha com Windows. Essa trabalha com Windows. E essa trabalha com iOS. macOS, né? Obrigado. Macintosh. O Macintosh é o OS. Esse aqui é a macOS. Beleza, obrigado. Ou seja, os dois processam dados, mas o processamento desse é diferente desse, e desse é diferente desse. Ele não vai rodar os dados que é processado nesse. É tão interessante que às vezes eu estou navegando alguma coisa assim, eu vejo um programa tão legal, falo, eu quero isso daqui, pum, coloco para baixo, aí ele está aqui, ele está no meu HD, ele está aqui, mas quando eu coloco para rodar ele não roda, porque a base de processamento dele é diferente. Zacarias 9:13 diz exatamente isso. Eu curvei você, Judá, como um arco, e Efraim como alguma coisa, mas ele diz assim, eu colocarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia. Ele não está dizendo de uma luta corpórea, ele está dizendo de pensamento. Ou seja, as coisas de Deus, os dados de Deus não vai rodar se não for em um sistema operacional de Deus. Por isso a palavra vem dentro da pessoa e ela não funciona. Por quê? Porque os pensamentos, ou seja, a palavra ou aquilo que tem que executar, ele não está rodando no sistema certo. E aí você recebe toda a informação, você escuta, você aprende, está aqui no teu HD, está na tua cachola, mas ele não funciona na tua vida. Por quê? Porque você está rodando num sistema operacional mundo. Grácia. Não vai funcionar. Não vai rodar. Nunca. Você pode ser a enciclopédia de Jeová. Você pode saber a Bíblia de capa a capa, mas nada que está ali vai funcionar na tua vida se você não tiver um sistema operacional chamado Sião. Entendeu aqui? A questão não é o tanto que eu sei a palavra, mas é o tanto que a minha mente está funcionando no sistema celestial. E essa palavra ela vem e começa a rodar, porque agora ela tem o sistema operacional certo. Ela está rodando no sistema certo. Ela está rodando naquilo que tem que rodar. Você pode colocar a mão na tua cabeça e falar assim, em nome de Jesus, eu rejeito todos os sistemas operacionais diabólicos. E declaro agora que durante esses dias haverá uma reprogramação. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, não vem aqui, né, o cabo do... Não vem, né? Conectar ele aqui, onde está o... Eu vou falando aqui e vou coisando lá. Existe uma figura, estamos tratando nova era aqui, queridos, amém? Falei que eu ia falar dos raios, das coisas, mas eu preciso criar primeiro
uma figura na tua cabeça. Eu preciso que você entenda um pouco mais, porque foi isso que Deus fez comigo. Tudo isso que eu tenho passado, e às vezes as pessoas falam assim, é tão simples, parece que é tão simples de entender, é porque eu entendi uma figura. Desde criança, a primeira coisa que eu fazia é entender como funciona. Tudo que eu ganhava eu desmontava. Depois eu não sabia montar, mas eu desmontava. Tudo. Eu pegava aqueles carrinhos, acabava de ganhar aqueles carrinhos de controle remoto, desmontava tudo. Aí com aquele carrinho eu fazia um carrinho, fazia uma moto, fazia um avião, com as peças que sobravam, né? Que nunca mais funcionava. Mas eu queria saber como ele operava, como ele funcionava. E aí, um dia quando o Senhor me chamou para o ministério, eu comecei a andar e eu fiquei cansado de ser pastor. Eu já me cansei de ser pastor uma vez. E Senhor, é isso, é ser pastor? Ir para casa, ir para a igreja, ir para casa, ir para a igreja, ir para a igreja, ir para casa, para casa, para a igreja, isso é para ser pastor. Se é isso, eu estou fora. Me ensina o que é o reino. Amém, Jesus. O que é o reino? Como funciona o reino? Aí eu vou começar a fazer o que é certo. E aí quando o Senhor começou a criar essas imagens na minha vida, entender um pouco, eu falei, uau, agora eu entendi que o reino é um pouquinho diferente. E aí começou a ficar claro na minha cabeça, porque por então, para mim, reino era a igreja local. A igreja local é o reino de Deus. Então eu vou expandir o reino de Deus quando eu crescer a igreja local. E aí aquela coisa frenética de crescer a igreja local. Porque é o reino. Fala comigo, o reino é tudo que o rei reina. Deus reina só dentro da igreja? Não. Deus reina só no planeta Terra? Não. Então fala comigo, todo o universo é o reino de Deus. É o reino de Deus. Amém. Sabe qual foi a primeira imagem que Deus me deu? A gente vai falar de tudo aquilo que eu falei. Eu creio que a gente tem tempo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus me mostrou o seguinte. A primeira imagem que Ele me mostrou foi a grandeza dele. E é como que se eu tivesse a imagem dele sentado. Quando ele começa a falar da pedra angular, quem é construtor sabe que a pedra angular é um tijolo. E ele disse que ele fundou a terra, ele colocou a pedra angular. E todo o universo, toda a terra, é o lugar que ele apoia os seus pés. Terra, querido, aqui não tem nada a ver com o planeta Terra. A palavra terra é Eretz, que pode ser colocado também até como mansões dos mortos. Também chama terra, terra dos mortos. Então terra não é o planeta. Terra é toda a porção sólida do universo. E toda essa porção, querido, só cabe o quê? Então coloca aqui o segundo céu. E Deus fazendo assim. Essa foi a primeira imagem que o Senhor construiu na minha cabeça, da grandeza dele. E aí eu comecei então a entender que Deus é maior do que o universo. O universo inteiro não consegue conter Deus. Deus está acima, ou seja, o terceiro céu está acima. É como que Deus olhasse para tudo assim. E aí, a segunda imagem foi quando Cristo começou a vir para a terra. E aí ele diz assim, e ele negou a si mesmo. A obra do negar a si mesmo é ele começar a ficar pequeno. Porque se ele está sentado à direita do Deus Pai, ele começou a ficar pequeno. Ele começou a ficar tão pequeno que ele entrou no universo. E aí aquilo começou a desconstruir muita coisa. E aí ele continuou ficando tão pequeno, mas tão pequeno que ele entrou dentro do sistema solar, da Via Láctea, perdão. Depois entrou no sistema solar, entrou na Terra e entrou no ser humano, como um ser humano. E só pelo fato dele se diminuir tanto, a entrar no universo já é uma boa diminuição, né? Mas ele ficou tão pequeno que ele coube dentro de um ser humano, e como ser humano ele já poderia chegar aqui e bater em tudo, ele veio nos servir. E aí foi a primeira coisa que o Senhor falou comigo. Se você acha que você ir para a igreja todo dia é negar a si mesmo,
Negar a si mesmo é você ficar pequeno e servir os outros. Glória a Deus. E aí eu comecei a entender que o reino de Deus é muito grande. Quando Cristo pega tudo e leva, ele volta ao tamanho dele. E aí desconstruiu aquele Jesus ser humano que andou pela terra. Jesus, querido, não é aquele. Aquele foi uma forma que Jesus veio como homem. Mas agora ele está como Deus de novo. Amém. Então fala comigo, Jesus é muito grande. Jesus é muito grande. E não cabe nem no universo. Não cabe nem no universo. Por isso o reino dele. Por isso o reino dele É sobre todos os reinos. é sobre todos os reinos. Lembra que falávamos de fé? Amém. Quem lembra que falávamos de fé ontem? Fé é a certeza do governo dele. Amém? Amém. Depois uma outra coisa que o Senhor começou então a trazer é sobre o que é seres e o que é coisas. Lembre-se, desconstruindo uma mentalidade para construir outra. E aí o Senhor começou a me mostrar que tudo o que Ele faz é vivo. O Senhor não criou coisas, o Senhor criou preste atenção. Quem criou os peixes? As águas. E disse Deus que as águas. Quem criou as árvores? A terra. Irmãs, entenda isso. Quem tem irmãs que moram em casa e vê o marido deixando aqueles capim grandes, é porque ele está fazendo experiência. Está testificando isso. Olha como tem Jesus. Você fica preocupado, né? Que ele é relaxado. Está criando aí essa experiência. Mas repare, quando você deixar uma terra parada, ela vai produzir. Ninguém plantou mato. Ela vai nascer. Se você deixar uma poça de água, uma lagoinha, daqui a pouco tem um carazinho lá dentro. Quem que jogou esse negócio aqui? As águas. As águas produzem. Elas produzem as coisas. Sabe por quê? Porque tanto a água como a terra é vivo. É vivo. Por isso, no seu interior nascerá fontes de águas vivas. Mas aí tem um cara chamado Agostinho, que foi considerado como um dos pais da igreja, que acabou com tudo isso. Porque ele criou uma coisa chamada figura de linguagem, ou linguagem alegórica. E nós então entramos dentro de uma filosofia teológica. Nada contra a teologia. Sou formado em teologia, só para deixar claro aqui. Mas o que eu quero que você entenda é que Agostinho, ele era um discípulo de Platão, de Sócrates, e ele mesmo diz isso nos escritos dele. Procura que você vai ver que todo o ensino dele é uma mistura de neoplatonismo, estoicismo e cristianismo. Sabe o que é estoicismo? Há uns anos atrás nós quebramos isso. Infelizmente fomos para um outro lado, né? 880, infelizmente. Mas o estoicismo prega que quanto mais pobre e quanto mais sofrimento, mais perto de Deus. Essa figura é tão colocada dentro de nós, que se falaram assim, irmão, 30 dias de jejum, que espiritual. Porque é sofrimento. 30 dias de festa, um pastor carnal. Porque para nós a alegria não é espiritual. Porque essa é uma doutrina estoica. Sofrimento, flagelo. Quem já viu os flagelos? Tem que me flagelar, tem que me punir para que o meu corpo morra, para que o meu espírito se eleve. Quanto mais eu pulo o meu corpo, quanto mais eu massacro a minha matéria, mais perto de Deus eu fico. E aí vem então as promessas, as
romarias, essas coisas todas que envolvem um nível de sacrifício corporal. Não estou dizendo que não podemos jejuar, que não podemos fazer coisas, mas estou dizendo que esse pensamento de se eu sofrer, Deus está comigo, isso é estoicismo. Infelizmente saímos de um buraco chamado estoicismo e fomos para o outro, né? Agora Deus só tem, se você não é rico, você está em pecado. É o outro oposto. Infelizmente sai de um e né? Vai direto para o outro. Mas graças a Deus hoje nós estamos já sabendo lidar no meio da situação, amém? Amém. Amém, queridos? Amém. Beleza? Quando nós começamos então a olhar para dentro dessa maçaroca de coisa aqui, de pensamento, nós vamos ver que todo o fluir do Senhor começa em tirar da nossa cabeça todo o conhecimento da árvore do bem e do mal. Abra a tua Bíblia. Gênesis. Capítulo 2. Versículo. Lembra que eu estou criando uma figura aqui, estou falando de todas as coisas vivas. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. 2:8. E fez do solo, versículo 9, e fez do solo o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista e boa para alimento. Também a árvore da vida, no meio do jardim, a árvore do conhecimento. Que tipo de conhecimento? Lembra que eu falei ontem? Até as coisas boas que vêm de nós não prestam. Esse conhecimento não era só conhecimento mau, era conhecimento bom também. Coisas boas, mas que não provém de uma fonte de Deus. Voltando aqui, tudo que Deus faz é bom, mas tem vida. Fala comigo, tudo é vida. Tudo é vida. As águas são vivas. As águas são vivas. O fogo é vivo. Fogo é vivo. Quem lembra do fogo que fica andando e aquele negócio todo? Amém? Amém. Os trovões são vivos. Glória a Deus. Meu Deus. O que é isso, apóstolo? Segura aí, você pode segurar, só vai anotando. Abra aí, quer dizer, anota aí, Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Deixa eu pegar um outro texto. Apocalipse 10, 3. E bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiam os 7 trovões as suas próprias vozes. Espera aí, querido. Os trovões têm vozes. E aí preste atenção aqui. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Entenderam aqui? Tudo é vivo. Tudo é vivo. Agora você vai entender um pouco mais quando ele diz das estrelas que alegremente cantavam. Glória a Deus, aleluia. O que é essas estrelas que cantavam, querido? É figura de linguagem? Você vê aí em cima, são seres
problema é que habita em uma outra natureza. Abra 1 Coríntios. Coríntios, capítulo 15, versículo 35. Aqui ele está dizendo da ressurreição. O apóstolo Paulo, ele está sendo questionado sobre a ressurreição. E ele diz assim: mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? Em que corpo eles vêm? Insensatos? Eu não controlei, né? 15:35. Versículo 36. Insensatos! O que semeia não nasce, se primeiro não morre. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas simplesmente o grão, como o trigo ou de qualquer outra semente. Então pega a figura aqui. Você não semeia o pé de manga. Você semeia? A semente é igual ao pé? É totalmente diferente, né? A sementinha é um treco redondinho assim, que você coloca no chão, daqui a pouco está um negócio totalmente diferente da semente. Então preste atenção. Você não tem nada a ver com esse corpo. Amém? Amém. A tua forma diante de Deus não tem nada a ver com isso daqui. Isso daqui é a minha semente. E é isso que ele está dizendo. Porque a questão deles é isso. Mas espera aí, como que vai ser na ressurreição? Lembra daquela vez que perguntaram para Jesus, tá? Aí teve os 7 irmãos que casaram com a mulher lá, porque tá. E de quem que vai ser a mulher? Ele fala insensato, lá não vai ter casamento, porque lá a gente não vai ter esse corpo. Como vai ser? Não sei. Mas o corpo que temos é diferente dessa semente que nós temos aqui. Isso aqui é uma semente. É claro aqui. Amém? Amém. Está todo mundo bem? Se der tela azul, fala. Mas Deus lhe dá corpo como aprouve dar, e cada uma dá semente o seu próprio corpo apropriado. Veja que a sementinha geralmente é quase tudo igual, mas dali sai um corpo diferente. Ou uma árvore, ou um tipo de árvore diferente. Mas a sementinha é quase tudo igual. É verdade ou não é? Beleza. Aí ele coloca, aí o versículo 39. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Deixa eu te perguntar, o peixe é vivo? Sim. Tem vida? Sim. Mas ele opera em uma outra natureza. As plantas são vivas? Sim. Mas ele opera em uma outra natureza. Mas são vivos. Tem uma vida ali dentro. Cuidado agora para não ficar doido. Meu Deus, não vou pisar porque eu vou estar matando a planta. Isso é assassinato. Não vou comer alface, imagina ela gritando. Só estou dizendo, querido, que ali é um ser. Isso é tão claro, tão óbvio que é um ser, porque ela tem uma vida, ela nasce, ela se move sozinha. É um ser, mas opera em uma outra natureza. Então todas as vezes que nós falamos sobrenatural, não tem nada a ver com invisível, tem a ver com outra coisa que opera em uma outra natureza. Isso é sobre a minha natureza. Amém? Amém. Então fala comigo, sobrenatural, é algo que opera em uma outra natureza. É algo que opera em outra natureza. Simples. Amém? Amém. Continuamos. Versículo 40. Também há corpos celestes e corpos terrestres. Então preste atenção agora. Ele começa a mudar a figura. Ele está dizendo, uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves, outra é a carne dos peixes. Mas tudo esses são os corpos
terrestres que operam cada um na sua natureza, mas também existe corpos celestes. Amém? Amém. É o apóstolo Paulo falando. Tudo bem? Aí no 41 parece que ele muda de conversa. Ele diz: uma é a glória de quem? O sol, Outra? a lua, E outra? as estrelas, E entre estrelas e estrelas há uma diferença de resplendor. Lembra que ele estava falando dos corpos celestes? E esses corpos celestes, com quem ele cita esses corpos? E corpos não é coisa, é seres. Sol, lua, estrelas, planetas. Então fala comigo, isso não são coisas. Isso não são coisas, São seres. são seres. Agora você vai entender uma palavra. Volta para Gênesis. Gente, é de tirar o cabeção. Capítulo 1, versículo 14. Também Deus fez, disse também Deus: haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e seja eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim se fez. Olha o versículo 16. Fez Deus os dois grandes luminares, o maior Para governar o dia. e o menor, Para governar a noite, e fez também as estrelas. versículo 19. Quem pode ler? E foi a tarde da manhã, o quarto dia. Coitado de bexiga. Que dia que foi esse? Quarto dia. Preste atenção, irmão. Primeiro dia, haja separação entre luz. Acho que foi isso, né? Foi. Segundo dia, terceiro dia. E todos esses dias teve tarde e manhã. Mas só no quarto dia tinha o sol e a lua. Que loucura. Mas peraí, não é o sol que traz luz para nós? Como ele só foi criado no quarto dia, querido? E no primeiro dia teve tarde de manhã, no segundo dia teve tarde de manhã, no terceiro dia teve tarde de manhã. E o sol e a lua foram criados no quarto dia. Sabe por quê? Porque a luz não é que não vem deles, mas o Senhor depois deu a eles o governo. Um para governar o dia e o outro para governar a noite. Peraí, deixa eu só falar uma coisa para você. Pedra governa alguma coisa? Como que uma pedra vai governar alguma coisa? Então esse é um ser. Agora você vai começar a entender na Bíblia que todas as profecias, Deus traz uma sentença contra o sol. Eu vou te apagar, sol. Eu vou te apagar, eu vou te apagar, eu vou te apagar. E aí, a máxima de tudo, na Nova Jerusalém não vai ter e nem lua. Por quê? Porque Deus. Não, querido, porque esse tipo de governo não estará mais sobre nós. Amém. Entendeu agora? Amém. Ou bugou? Beleza? Vamos para cá. Agora vamos entender algumas profecias bíblicas. O sol e a lua, ele produz dias, meses, anos, sinais. Está escrito aqui na tua Bíblia. O sol e a lua ativam algo chamado tempo.
Segura nisso. Fecha aí. Quando nós olhamos agora para algumas sentenças, e principalmente em Salmo, o sol não te queimará, nem a lua te molestará. Mas peraí, o sol até a gente entende que ficar a gente queima, mas e a lua? Por que ela não vai me incomodar? Se ela é uma pedra. Entendeu aqui? Abre de novo. O sol e a lua, eles são ciclos de governo. 12 horas o sol governa, 12 horas a lua governa. E eles criam o que nós chamamos de dia e noite, tempo, cronos. Amém? Amém. Agora, quando o povo estava no deserto andando por 40 anos, a Bíblia diz que de dia uma coluna de nuvem, de noite fogo. E aí a gente vê o sinal, parece que Deus só estava protegendo eles do frio e do calor. Não. Deus estava naqueles 40 anos quebrando o governo, porque depois de 40 anos o Senhor, depois de 40 anos ele diz assim: nem as tuas sandálias foram consumidas. E aí chega o nosso irmão Caleb e fala assim: cara, parece que 40 anos não se passou na minha vida. Eu não perdi a força, eu tenho a força que eu tinha lá atrás. Eu não sei o que aconteceu, mas o tempo não se passou na minha vida, porque Deus tirou o governo de sol. Entenderam agora? Nós temos que entender que temos que governar. E a palavra governo aqui, queridos, não é só governar aquilo que está aqui. Tem coisas lá no segundo céu, no cosmo, que influencia a terra. Lembra de ontem, Jó 38, 31, 32, 33. E esse tipo de governo faz com que nós fluamos dentro de sentenças. Voltando aqui, quando nós estamos lendo que os dias, eles são simplesmente ativações desse governo, então o dia também é vivo. Abra a tua Bíblia. Gênesis 3, eu gosto de Gênesis, irmão. Se a gente entender um pouquinho de Gênesis, aí nós vamos entender os raios, os relâmpagos, tudo mais. Aí não é mais coisa legal. Se você entender isso daqui, querido, já era. Vamos lá. Quando ouvir a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando? Versículo, né? 8, 3, 8. Obrigado. O que diz aí? Viração do dia. O que você entende por viração? A troca. Ou seja, há uma troca. Mas no original, a palavra viração aqui, eu poderia mostrar aqui, há um recurso, né? Tem uma Bíblia bem bacana que tem o número de Strong, e ele mostra a palavra original. A palavra original aqui é Ruach, Espírito. O mesmo para Espírito Santo. A voz do Senhor que andava no espírito do dia. Como assim? Aí você vai entender como é importante o dia. Agora volta lá para Efésios 5:16. Você vê que a gente está costurando a Bíblia inteira aqui, né? Perdão. Pega o versículo 14, 5:14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como remindo o tempo, porque os dias são. A palavra remir aqui no grego significa resgatar pelo poder de um sacrifício. Peraí, querido, como eu compro o dia? Como eu compro o tempo? Ele está mandando eu comprar o tempo. Você tem poder através do poder de Cristo que venceu o tempo. Amém. Fala comigo. Existem 3 tipos de tempo. Existem 3 tipos de tempo: Cronos, Kairos e eternidade. O problema é que a gente não flui na eternidade. Cronos é algo cronométrico, dia após dia, segundo após segundo, minuto após minuto. Kairos é uma porção, é uma estação de tempo. Mas eternidade é algo contínuo. E aí Deus mostra o governo dele. Ele é Deus de eternidade. Ou seja, nem a eternidade governa Deus. Porque esses são 6. Está entendendo aqui? Quantos espíritos existem de Deus? Abra aí. Isaías 11, versículo 2. Está quase chegando onde a gente quer chegar. Fala, irmão, está acabando a introdução. Está acabando a introdução. Amém. 11, 2. O que diz aí? Vamos contando comigo. Alguém lê? Quem pode ler? Pode trovão. Obrigado. Próximo. Todo mundo ao mesmo tempo. Repousará sobre ele. Quem está lendo aí? O Senhor. Cadê? Eu. Então, segura só um pouquinho, pastora. Vamos lá. Leia. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Conta comigo. 1. O Espírito de sabedoria. 2. E de inteligência. 3. O Espírito de conselho. 4. E de fortaleza. 5. O Espírito de conhecimento. 6. E de temor do Senhor. 7. Quantos dias temos? 7. Quantos espíritos? 7. Por isso, quando ele diz assim, andai no Espírito, não tem nada a ver andar 24 horas orando de joelho. Ele diz, flua na dimensão da eternidade, onde o Espírito de Deus, a cada dia, ativa algo sobre a tua vida. Glória a Deus. E eu completo esse ciclo. Agora, querido, eu creio que para mim foi uma quebra muito legal, até a respeito do dia de sábado. Porque sábado é o espírito do temor. E sábado existe uma bênção sobre ele. Como Deus abençoa uma coisa? O próprio Deus diz, e ele descansou e o abençoou. Bom, como que eu abençoo uma coisa? Eu te abençoo o celular. Existe isso. Por que Deus abençoa e manifesta a bênção dele no Shabat, ou no sábado? Porque esse é o dia de completar o ciclo e voltar e ativar um novo ciclo. A nossa vida é feita de 7 em 7 dias semanais, ciclos de semana, ciclos semanais. E aqui acontece o ano do Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento, e no último, todo judeu ele diz que o Shabat é uma ilha no tempo. É como que você saísse do tempo e entrasse em um outro tempo. Porque tudo que Deus abençoa, multiplica. E Deus abençoa o homem, diz e multiplica. Deus abençoa os animais e diz e... O Senhor abençoou o pão e o que aconteceu?
E por que Deus abençoou o sétimo dia? Porque esse é o dia que nós chegamos no fim de um ciclo. E tudo que eu chego diante do Senhor é como que se eu chego com o fruto do meu trabalho naquele dia. E aquele dia que é o Espírito, ele faz o quê? Potencializa e multiplica. E aí eu volto para uma nova semana agora com 2. E começo. Eu chego no Shabat e multiplica para 4. E aí eu vivo uma coisa chamada crescimento. Por que não crescemos? Porque em vez de andar no Espírito do Senhor, nós andamos no Espírito do mundo. Deixa eu te contar. Como chama, por exemplo, domingo em inglês? Sunday. E o que é isso? Sun, ou sun, né? Sun. No inglês é ótimo. Depois eu posso dar uma aula também. The book on the table. Sunday. Vou colocar assim, no modo mais goiano. Sunday. Como eu tinha um professor quando eu estudava o verbo to be, né? Eu creio que você estudou 15 anos o verbo to be, não aprendeu até hoje. E ele era nordestino e ele falava assim, ó, esse é o verbo to be, daddy iri, daddy ari. Então assim, esse é o nossa aula de inglês de hoje. Mas beleza, se você for ver, é Sunday, ou seja, dia do sol. Monday, dia da lua. Por que, querido? Para nós tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Porque se você for estudar uma coisa chamada calendário, você vai entender que o nosso nome veio de segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Feira é dia de produtividade. Sabe por quê? Por causa da chamada Semana Santa. Porque no original diz solis, de lunes, de Marte, dia miércoles, dia jueves, dia viernes e dia sábado, ou dia de Saturno, ou seja, dia do Sol, dia da Lua, dia de Marte, dia de Júpiter, dia de Mercúrio, dia de Júpiter, dia de Vênus e dia de Saturno. Mas o Papa então olha e diz assim: por que nós não podemos num dia santo chamar pelo nome de um Deus pagão? Então fica segundo dia de produtividade, domingo, ou seja, esse não muda. O segundo dia produtivo, terceiro dia produtivo, quarto dia produtivo, quinto dia produtivo, sexto dia produtivo e sábado. Sábado vem de dia de Saturno. Sabe quem é Saturno? Cronos. E sabe quem é Cronos? O tempo. Por isso, muito de nós não, que nós é top, mas muitos outros que não vieram, eles andam numa coisa chamada prisão do tempo, ou looping. Quem é músico sabe o que é looping. Quando eu faço uma gravação e aquela gravação fica repetidamente. Muitos estão vivendo um looping na sua vida. O que é isso? Se a tua vida tem 1000 dias, você está vivendo só 7 a vida inteira. Você vem no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, está lá Saturno. O próprio Agostinho, depois você coloca lá, o próprio Agostinho falou disso, o poder das entradas e saídas está no poder de Saturno, de Cronos, de Moloque. Moloque é aquele que come a semente. Por isso nós não vivemos crescimento, porque quando eu chego no sétimo dia, eu não estou na dimensão de Deus, eu estou na dimensão do mundo. E aí Cronos vem e come tudo que eu produzo, e eu volto de novo a viver a mesma coisa do zero. Dia após dia, semana após semana, nada muda na minha vida, porque eu estou vivendo um ciclo de repetição. Esse jeito, tique, sobe.
essa foi a maior coisa que me destravou, querido. Eu não sei se você está entendendo. Eu era um pastor normal. Lembra que eu estava chateado com isso? Porque nada mudava na minha vida. Porque todos os dias está programado, ou seja, a voz do Senhor, o Senhor é eterno. Então todas as coisas já foram feitas e estão programadas nos dias. E quando eu ando de revelação, ou seja, de dia após dia, eu vou acessando essas informações, construindo organicamente a minha vida. Hoje eu recebo o que é de hoje, amanhã eu entro em uma nova revelação, mas se eu estou repetindo só 7 dias, todas as coisas já foram me dadas nesses 7 dias, e eu ando só naqueles 7 dias, só naquilo que o Senhor me mostrou, só isso, só isso, só isso. E não tem mais revelação, não tem mais entendimento, não tem mais nada, porque a voz do Senhor não fala comigo. Mas não é que Ele não fala comigo, é porque a voz do Senhor já foi escrita no decorrer dos dias. Cada dia está escrito. É como que a tua vida fosse, presta aqui, meu pastor. É como a tua vida fosse essa Bíblia. Cada dia tem uma revelação. Mas se você está andando só na 7 primeira folha da tua vida, você já sabe de tudo essas primeiras folhas. Tem tudo isso aqui para você entender, mas você não entendeu. E por isso o nosso querido Paulo diz assim: querido, era para você estar aqui, mas você está aqui ainda. Faz o seguinte: compra isso daqui que ficou perdido, que não volta atrás. Compra, redima o teu tempo. Faça com que isso ative agora. Sabe o que eu entendi, querido? Quando você consegue quebrar o comando de Cronos, todas essas informações que deveriam chegar, parece que ativam de uma hora, dá um curto assim. A pessoa começa a ficar meio que coisada assim. Ai, nossa, meu Deus, é muita coisa, é muita coisa. Eu lembro quando isso aí começou a acontecer comigo, eu fiquei 3 dias sem dormir. Irmão, foi loucura. Eu estava em Minas, e o Senhor começou a falar. E eu ia dormir, sabe que parece que os textos iam ligando, eu deitava assim, aqueles textos assim, o que eu fiz aqui? Esse texto. Eu falei, meu Deus, como eu nunca vi isso? Eu fiquei 3 dias sem dormir. Toda noite, ia aparecendo insight assim, uma conexão, e aí começou a dar uma liberação, na verdade, os insights, né? Os neurônios começaram a receber novas informações e destravou muitas coisas. Glória a Deus. O que nós queremos aqui, nos desconectar dessas frequências, é fazer você quebrar toda a questão tempo da sua vida. Olha, teu irmão, o tempo não vai te segurar mais. Bom, o que é ser profeta ou profético? Não é aquele que profetiza, mas é aquele que faz o quê? Sai do ciclo do tempo. Moisés. Quem escreveu Gênesis? Mas como ele escreveu algo que ele não viveu? Quem escreveu o Apocalipse? Como escrever algo que ele não viveu? João, ele viveu tempos que eu e você ainda não viveu. Fala comigo, ser profeta. Ser profeta. Ou profético. É quebrar o poder do tempo. Quebrar o poder do tempo. Quem já escutou não tem tempo. Isso significa que você está debaixo do comando de Cronos e você está sendo roubado. Eu vi que a expressão tempo é dinheiro, em tese é verdade. Porque ele tira a tua produtividade. E aí você não vive um novo dia, uma nova semana. Você sempre repete a mesma. Até aqui entenderam? Amém. Amém? Amém. Vamos lá? Agora, só para que você entenda um pouquinho mais,
Abra a tua Bíblia. Salmo 19. Versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando você lê os céus proclamam a obra de Deus, a primeira figura que vem na tua cabeça é os anjos dos céus proclamando a glória de Deus, amém? Mas não, querido, ele está falando céu, céu mesmo, o céu fala. Ai, meu Pai. E aí você vai entender por que no último dia a Bíblia diz que Deus vai recolher o céu e trocar por um novo céu. Haverá novos céus? Por que Deus vai fazer isso, querido? Não era só mais fácil Deus acabar com o ser humano corrupto? Mas, querido, o ser humano é a peça, eu não vou dizer mais insignificante, mas não tem só nós. Estou falando de extraterrestre, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que todas as coisas que estão no universo são Deus. E os céus proclamam, ourano no grego, ouranos, fala. E aí depois você vai ver que o firmamento anuncia. Entendeu aqui? Os dois têm voz. Mas aí entra o versículo 2. Um dia discursa. Ele fala também. O dia fala, meu irmão. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagens, nem palavras, e deles não se ouve nem um som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. O dia fala, a noite tem conhecimento, o céu proclama, o firmamento anuncia. Você já parou para pensar nisso, querido? Que tudo tem vida. E quando nós passamos então a entender que a cada dia que eu ando no Senhor, eu vou entrando no conhecimento diferente que o Senhor vai me dando. Mas quando eu estou pautado nos dias da terra, no Cronos, eu começo a fluir nos 7 comandos planetários, nos 7 espíritos planetários, que é Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Hoje os filmes estão mostrando sem dó e piedade isso, né? O fulano foi lá, filho de Júpiter. Não é verdade? Não sei o que lá, que aí é o planeta que se transforma em ser. Assim, que imaginação fértil. Não, querido. São seres que se manifestam e que influenciam. Você já parou para pensar? Olha aqui. Abre aí. 2 Reis 23:5. Também destruiu os sacerdotes que o rei de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e todos os exércitos do céu. Como esses caras aqui sabiam dos planetas? Quem falaram para eles? Quem trouxeram esses entendimentos? Ou será que esses seres se apresentaram a eles? Entendeu aqui? Como Deus se manifesta
ou como os anjos se manifestam em forma de homem, todo ser espiritual eles podem fazer isso. E esse é o problema. A gente não entende os tipos de corpos que eles habitam. São seres, mas eles possuem um corpo celeste. Uns redondinhos, outros de luz, outros de gás. Como a gente, às vezes de gás. Entenderam aqui agora? Está clara essa imagem, querido? Às vezes está meio que bugando. Você vai orar, Senhor, Senhor, mas aí você começa a ler a Bíblia, querido. Eu tenho certeza que vai te dar uns sonhos diferentes. Por exemplo, os lunáticos. O que são os lunáticos? No grego, os que estão sob o comando de Selene, a lua. Olha que interessante, Lilith, a lua, é o espírito de perturbação noturna, insônia, comando de Lilith. E que dia é esse? Segunda-feira, lunes ou Monday. E que dia que a gente acorda que parece que não dormiu? Segunda-feira. Que coincidência. Parece que segunda é um dia complicado, né? Parece que ninguém dormiu. Aquele trem meio coisado. Mas olha para mim e fala assim, isso é só coincidência. Você entende aqui agora que estão despertando vocês para ver outras coisas. E aí você vai entender agora que o esoterismo, a nova era, vai começar a invocar nas pirâmides os poderes dos planetas, das estrelas, das constelações. Ah, isso é tudo mentira. Não, querido, eles estão canalizando todas as sentenças, os poderes, as comunicações desses seres planetários. E aí entra então no que nós falamos, os 7 espíritos, os sete raios, chamado de mestres ascensos, né? Ou os ascensionados, que para o esoterismo Jesus também é um ascensionado. Quem seriam esses ascensionados? São espíritos que se reencarnaram e conseguiram chegar numa amplitude de glória, de luz, de glória não, mas é de luz que eles chamam, né? Eles receberam tanta luz que eles não precisaram mais vir ao mundo, mas eles encontraram então o seu estado máximo e eles não se reencarnam. Agora eles são os mentores. E aí a gente vai ver Jesus, que era, eu creio que o 5º raio, mas ele foi promovido agora. Ele não é mais ascensionado, ele foi trocado por um raio chamado nada. Ficou meio que vazio. E aí a gente vai ver então El Moriá, Rowena, Saint Germain, Hilarion. Sei que você lembrou da Xuxa. E a gente começa a ver que esses são as frequências, e toda a galera que flui do esoterismo, eles vão a todo momento, às 6 horas da tarde principalmente, começar a invocar os mantras de cada ascensionado do dia, porque cada dia tem um ascensionado, e eles começam a invocar aquilo para que eles possam fluir numa mentalidade cósmica e ser elevados, para se tornarem também seres de luz, porque agora eles vão fluir na mentalidade do cosmo, uma mentalidade evoluída, porque ele está sendo treinado por esses espíritos do bem, segundo eles, que vem então capacitar. E Jesus, na nova era, era também um cara muito bom, um ascensionado maior do que agora dos 7, ele está numa outra hierarquia. Ele veio, fez o que ele tinha que fazer, a missão dele subiu. Então por isso a nova era, querido, deixa eu te contar, fala de Jesus até muito mais do que a igreja, viu? E tem muitos pregadores da nova era pregando e você fala assim, cara, esse pastor é top. Que pastor é esse? Você vai procurar lá, ele é do esoterismo, não sei das quantas.
Porque o fim deles é fazer você ativar dentro de você uma coisa chamada a mente crística, ou Cristo que há dentro de você, aquele Cristo interior. Ative a mente crística. Querido, quando você ouvir isso daí, você dá 3 tipos de ré para trás, 4 sinal da cruz, brincadeira. Mas entenda o seguinte: quando você ouvir esses termos, isso é nova era, essa mentalidade crística. Por isso nós estamos vendo hoje no meio da igreja muita gente dizendo isso, querido, olha, se evolua. Se evolua. Você vai ter que se evoluir, você vai ter que procurar a melhorar. Sabe assim, você tem um potencial dentro de você, desperte esse potencial. Isso é nova era, meu irmão. Desperte esse negócio que está dentro de você, esse Cristo que está dentro de você. Isso é nova era. Eu não tenho que despertar esse Cristo que está dentro de mim, eu tenho que matar a velha natureza para ativar uma nova natureza em Cristo. Eu tenho que parar de tentar buscar dentro de mim alguma coisa boa. Em mim não há nada de bom se não for Cristo. Por isso nós temos falado que hoje nas igrejas não está sendo pregado mais cruz. Mas cruz, querido, não é pregar sofrimento, não é pregar tragédia, não é pregar lamento, não. É pregar uma vida de morte para que Ele reina. Como assim? Eu não posso procurar melhoramento dentro de mim, porque não tem como melhorar aquilo que é estragado. É a mesma coisa eu pegar uma carne podre e tentar fazer um tempero suave para eu comer. Aquilo está podre. Não se aproveita isso. O que nós temos que andar é de cruz em cruz, cruz em cruz no sentido assim, não pulando uma para outra, mas eu tenho que andar todos os dias carregando a minha cruz. E o carregar a cruz não tem nada a ver com sofrimento. O carregar a cruz é uma vida de renúncia. E renúncia não é renunciar e não ter prazer na vida, mas é renunciar uma natureza que habita em mim, que essa natureza é uma natureza animal. E por isso todas as vezes que Cristo falava de um ser animal, Ele não estava xingando ninguém. Sua raça de víbora, eu não vou dar para os cães, não deixe que os porcos. Ele não está dizendo nada aqui, querido, de xingamento. Ele está dizendo da natureza que estava operando naquelas pessoas. A natureza animal, terrena não, diabólica. E ele tem que falar assim, aqui tem que morrer. Amém. Enquanto a natureza do céu não operar dentro de você, você não presta para Deus, mesmo que você seja bonzinho. Mas, querido, esses ascensionados vêm trazendo essa iluminação, para que durante esses 7 dias você possa fluir na dimensão deles, para que você seja conectado ao cérebro do segundo céu, a mente de Satanás. E tem muita gente se encontrando com ela. O que o Senhor está querendo é fazer com que a gente flua nos 7 Espíritos de Deus que nos leva para Cristo. Amém. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Tem muito Espírito que está fluindo dentro da igreja que não é o Espírito Santo. Cuidado com o Espírito pirata. O Espírito Santo ele não chama glória para si mesmo. Então esse Espírito Santo que fica fluindo dentro do povo, que faz a gente ficar só nele, que faz eu só buscar o poder, ou buscar o coiso, o manto, e aí eu sapateio, pulo, grito, cuspo fogo, trovejo, relampeio, repangalejo. Eu estou dizendo que a gente não pode fluir nisso, mas depois que eu tenho isso daqui, a primeira coisa que vai me dar vontade é disso daqui. Aleluia, sim. Se você tem uma unção que te leva a isso daqui, querido, cuidado, que essa unção não vem de Deus. Mas fazer você fluir no sentimento e não em Cristo. O Espírito me revela Jesus e Jesus me revela o Pai. Ninguém deles vai chamar a atenção para si mesmo.
Entendeu aqui? Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Ninguém deles vai chamar para eles, sempre vai passar para o outro. Vocês não ficarão órfãos, mas eu mandarei o Consolador, que vai fazer o quê? Vai te fazer lembrar das minhas palavras. Entendeu aqui? Fala comigo, nem toda sensação de fogo é fogo. Nem toda sensação de fogo é fogo. Gelo queima? Gelo é fogo? Não. Tem um espírito chamado Gegé. Isso é só para os íntimos. Os outros é Jezabel. Mas a Gegé, ela vem com gelo. A sensação é a mesma. Mas qual a diferença? Quando você quer acabar com uma carne, você coloca no fogo. Quando você quer conservar uma carne, você coloca no gelo. Como que eu sei que é Jezabel ou como eu sei que é o Espírito Santo? Quando você tem aquela sensação boa, aquela unção do elevador, o negócio que sobe. Teve uma vez o cara falou pra mim, apóstolo, eu tô com um negócio que é subindo assim, vai descendo, aí o filho não falei, né? É porque ele engoliu um elevador, né? Mas beleza, sabe aquele negócio? Mas quando aquilo vem sobre ti, e a primeira coisa que você tem é reconhecer as tuas obras de pecado para deixar elas, o Espírito Santo. Aleluia. Toda vez que você recebe potência do Espírito, a primeira coisa que te faz é te purifica. Sabe por quê? Aquela nação, Êxodo 19:20, aquela nação, quando começou a receber os 10 mandamentos, eles falaram, Senhor, para de falar. Fala com Moisés, senão a gente vai morrer. Não é que a voz de Deus ia destruir eles. De nenhum modo. É que cada palavra que era lançada, aquela palavra trazia e excluía o pecado do coração daquele povo. Não fará outro Deus. Os caras estavam cheios de ídolo. Honre pai e mãe. Os caras do cara mais desonroso que tinha era eles. Não comisse, eles cobiçavam tudo. E cada palavra ia trazendo e expondo o coração daquelas pessoas. Eles disseram, Senhor, para! Porque o Senhor está vendo em nós todos os nossos erros. E depois que o Senhor terminar de falar, o Senhor vai ver quem nós somos e vai nos matar. Então para, fala com Moisés. Que Moisés fala com a gente, mas ele não vê o nosso coração. O Senhor fala. Olha que interessante, Isaías já era profeta, não era? Isaías 1 ele teve visão, Isaías 2 ele teve visão, Isaías 3 ele teve visão, Isaías 4 ele teve visão, Isaías 5 ele teve visão, mas Isaías 6 ele tem uma revelação da glória, ele fala, eu vou morrer. O cara já era profeta, gente. Dos top ainda. Primeira vez, o momento que você sempre tem com o Espírito Santo, ele vai expor teu coração. E aí a questão é, ou você sai correndo ou você se arrepende. Mas e Gegé? Gegé não. Ela te traz essa massagem, essa coisa boa, esse arrepio, esse negócio todo, esse fluir todo, mas ele não expõe teu coração. Aí você sai, o cara acabou de sapatear, dançar, pular, pregar na parede, cuspir fogo, trovejar, relampear, sai daqui e vai para pornografia. Entre nós não tem isso não. Glória a Deus. Aleluia. Fala, irmão, graças a Deus que nós é santo. Graças a Deus. Mas os que não vieram. Eu saio daqui e vou fazer coisa que não pode. Eu saio daqui e vou fazer coisa que não devo. Mas eu acabei de receber o Espírito. Você acabou de receber gelo que conserva a tua carnalidade. Entendeu aqui? Por isso nós estamos de igreja em igreja, de lugar em lugar, e não há transformação, porque é de gelo em gelo, não de fogo em fogo. Mas voltando para ascensionar, nós temos que desligar cada parte do nosso corpo, porque eles vão ligando numa coisa chamada chakra, ou portas da alma. Falamos isso ontem. O que eu quero que você entenda é que cada dia da semana tem uma frequência
tem uma influência. Cada dia de semana, se algo estiver aberto na tua alma, vai fazer com que você comece a vibrar ou conectar essa mentalidade. O fim disso tudo é você ter essa mentalidade que não vai fluir em Deus. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. E a gente vai orar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse é o ponto máximo deles. Cadê o? Posso ficar aqui? Alguém está gravando, né? Que já foi. Pensei que estava com cliques aqui. Tá. Veja que o que são os chamados chakras? Isso daqui é a representação da coluna humana. E aí então vem as duas serpentes. E cada volta disso daqui seria uma porta até entronizar o chamada mente cósmica. Ou seja, despertar aqui na glândula pineal. Pineal. E o que seria essa glândula pineal? É como que se fosse uma porta do conhecimento, fazendo com que a pessoa flua na mente de Hermes ou Mercúrio. Quem é Hermes? Hermes, quem estudou, vai vir uma coisa chamada hermenêutica. A hermenêutica é a doutrina de Hermes. E quem era Hermes? Hermes é o deus descodificador das informações de Zeus. Zeus como deus do segundo céu, ou seja, o deus do céu, segundo a mitologia. Então, como ele bradava em forma de trovão, né? Ou seja, uma voz não audível e imperceptível pela humanidade, então Hermes pegava essa voz, descodificava e trazia aos homens como conhecimento. E aí você vai ver então que Hermes, ele é conhecido, a figura de Hermes, ele vem com asas no capacete, asas no bordão dele, esse aqui é o bordão, a vara de Asclépio, e asas no pé. Porque fala de uma velocidade no caminhar, velocidade no produzir, velocidade na cabeça, no entendimento. Aqui eu entro entrando em um ponto aqui,
Querido, toda prosperidade, ele não vai vir porque Deus vai te fazer rico. A gente tem que tirar essa mentalidade assistencialista do meio da igreja. Amém, Jesus. Deus me dá. Ah, me dá. Porque eu quero. Fala, irmão, Deus não te dá nada. Deus vai te fazer gerar. E o que Ele fizer gerar, Ele vai multiplicar. Aleluia. O problema é que a gente quer que Deus nos dê. Deus não te dá, querido. Deus vai te trazer conhecimento. Amém. Vou citar um texto. Traga os teus dízimos e ofertas, e eu abrirei a janela dos céus. Há uma diferença profética de janela e porta. Porta, eu entro e saio de uma dimensão. Janela é revelação. Ou seja, quando o céu está aberto, haverá revelação contínua, sabedoria, informação que me trará prosperidade. Então não adianta você ficar esperando o anjo vir com um cheque em branco, querido, que não vai vir. Olha para todo mundo nas escrituras que foram prósperos, eles receberam uma informação. Começando com Jacó, quer dizer, Abraão, ele recebeu uma informação, vai para lá, e ele prosperou. Depois, Isaac, uma informação, que Deus falou, pode plantar, e ele prosperou. Glória a Deus. Jacó, veja que aquela técnica dele de colocar um bordão, querido, isso é ilógico, onde uma varinha vai mudar a genética de um animal. Ai, colocou a varinha. Ai, vou colocar também nos cachorrinhos quando estiver comendo. Aí vai ser malhadinho. Para que isso não acontece. É genética. Mas ele disse que um anjo apareceu para ele. Tinha uma informação do céu. José teve uma visão. Aí a gente fala assim, José era sonhador. Acredita nos teus sonhos, irmão, porque José era sonhador. Para, querido. Acordar um pouco. Sabe por que José prosperou? Porque o cara era sábio. Veja, qual foi a revelação que Deus deu para ele? 7 anos bons e 7 anos ruins. Só isso. É ou não é? E o que fez José ser José não foi só isso. Veja que ele diz assim, são 7 anos bons, Faraó, e depois vai vir 7 anos maus. Então faz o seguinte, pega alguém que vai administrar, pegar tantas partes, vai fazer isso. O cara falou, uau, quem tem a sabedoria para fazer isso? Eu não sei você. O cara deu toda a estratégia de como fazer. Glória a Deus. Ele recebeu uma outra informação, querido, além do sonho. Então para de sonhar um pouco, de dormir, e vai buscar a revelação do alto. Amém. Fala comigo, o Senhor dará informação. O Senhor dará informação que me fará prosperar. Amém. Amém. Entendeu agora? Amém. Mas o que está acontecendo aqui? O mundo, a nova era, vai dizer, você precisa entrar em conexão com essas asas ou com essa mentalidade cósmica de Hermes, fazendo com que você flua nas informações dele. E aí a gente vê duas coisas. Essas duas representações vai representar duas áreas chaves da vida do ser humano. Qual é o símbolo da medicina? A vara com uma serpente. Qual é o símbolo da economia? A vara com as duas serpentes. Saúde e economia. Apolo e Hermes. Sol e Mercúrio. Esses dois são os ativadores da destruição da economia humana. As duas serpentes. Entenderam agora? E eles vão trazendo conexões em áreas da alma do ser humano. Então, querido, preste atenção. A prosperidade não está no seu
trabalho. A prosperidade está na sua alma. Já viu gente que trabalha que nem burro e nunca tem nada? E outros trabalham 2 horas por dia e tem tudo. Aí você fala, Senhor, isso é injusto. Sabe por quê? Porque quando a minha alma está liberada por Deus, eu estou numa dimensão em Deus, tudo que é produzido, tudo que vem na minha mão física, ele não é consumido. Mas quando a minha alma, estou dizendo um cristão, quando a minha alma está numa dimensão de prisão, tudo que chega na minha mão consome. Não vinga, não vai, não rende. E você tenta, aí você vê. Eu lembro de um pastor que até hoje é um pastor do nosso ministério, que ele ganhava R$600 por mês. Isso daí há 6 anos. R$600 por mês. E na casa dele todo mundo comia e não faltava comida. Aí tinha gente que ganhava 2 contos, no metade do mês já não tinha comida em casa. Ia comer na casa dele. Aí o cara ganhava 600, 700, 800, ele tinha moto, ele tinha casa, ele tinha carro. Ah, meu Deus, como pode esse negócio, gente? Aí o cara ganha 10 contos de bicicletinha ainda. Mas Jesus é ruim demais, ô presidente miserável. Esse governador não presta. Alma. Por isso os pastores falam, querido, você tem que tirar as prisões da tua alma. Porque se você estiver preso em alguma dimensão egípcia, você vai trabalhar e nada vai prosperar. E o Senhor diz isso. Salmo 128, bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Esse homem será feliz e próspero, e tudo que ele fizer dará certo. Glória a Deus. Salmo 1 será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Quem será? Aquele que medita e tem prazer na lei do Senhor e medita nela de noite. Esse será como árvore plantada junto ao ribeiro, que o seu tempo certo dará fruto, e tudo que ele fizer dará certo. Essa é a bênção. Deuteronômio 28. Se vocês atentamente ouvirem a minha voz, eu estou conjecturando aqui, vocês não entrarão em prisões. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que você será abençoado na entrada e na saída. O fruto do teu ventre, o fruto da tua maçadeira, tudo que está relacionado em ti será bendito. Mas se você desobedecer as minhas ordens, você entrará em prisões. E sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar muito, mas vai colocar no bolso furado. Você vai comer muito, mas nunca vai se saciar. Entendeu agora? É a alma. Se a minha alma está em cadeias, querido, se a minha alma está desativada em Deus, ou está aprisionada, não prospera. Por isso é representado por Mercúrio, porque eles querem ativar a consciência cósmica. Aí você vai ver o olho de Ra, Apolo, com o cajado de Hermes. Essa é a ideia da nova era. Correto? Correto, pastor? Correto. Ou estou viajando na maionese? Essa é uma outra imagem. Ou seja, o fluir é isso daqui, fazendo com que o homem seja carnal. O primeiro elo vai estar aqui no órgão genital. Porque aonde você colocar a tua semente, querido, sabe qual é o problema? É que nós pensamos só na matéria. Você já parou para pensar que toda matéria, toda semente, todo sêmen,
ele tem 3 substâncias: matéria, alma e espírito. O sêmen humano cria um ser. Ou você acha que quando o homem está lá visitando a loja de doce da irmã, tem criança aqui, e aí, né, o negócio acontece e Deus fica lá, vai dar certo, deu certo, mais um. Não, querido, Deus colocou dentro de nós essa potência criativa. Por isso a gente pergunta, mas por que Deus deixou essa criança nascer? Isso não depende mais de Deus, nós temos o poder criador agora. Nós prestaremos conta de cada filho que criamos. Isso não é responsabilidade de Deus, isso é meu e seu. Você entendeu? Porque Deus deu uma ordem, multiplique. Isso é nosso agora. E aí quando eu lanço o meu sêmen, esse sêmen ele tem partícula matéria, partícula alma, partícula espírito. Então aonde você lançar o teu sêmen, homem, você vai construir algo terreno, almático e espiritual. Dá um exemplo. A pessoa está lá, né? Vou falar em código. A pessoa está lá e de repente ele está vendo, né, na internet aquelas irmãs pobrezinhas que não tem roupa para vestir. E aí ele vai então homenagear essa irmãzinha. E aí, querido, essa semente vai ser jogada diante de um comando chamado prostituição. Ele joga no chão, mas na alma, ou seja, numa dimensão espiritual, nasce um ser ou nasce uma árvore chamada violência. Por isso, todas as pessoas que mexem com a pornografia acabam sendo violento. Porque aquele tipo de intimidade é uma intimidade animal. Porque ninguém na sua sã consciência faz aquilo. E aí ele não sabe porque ele não consegue lidar com a ira. Porque tem agora uma árvore espiritual que está gerando esse fruto. Entenderam? Estão entendendo agora? Por isso tudo começa aqui. Esse é o primeiro ponto. É o ponto onde eu faço com que a minha semente caia em terras e produza coisas que vão falar contra mim por muito tempo. Por que não dá certo? Por que não ativa? Porque tem coisas sendo produzidas. E aí vai subindo, até chegar nesse despertar, o que ele quer. Exemplo, todo mundo que flui em esoterismo, ele também vai ligar, todo mundo entre aspas, né? É uma outra linha, que é uma linha do tantrismo. O que é o tantrismo? O tantrismo é a energia sexual. Fazendo a pessoa fluir nessa energia. Esse é o tantrismo. Eles produzirem um orgasmo de 30 minutos, 40 minutos. Fazendo as pessoas fluírem na energia sexual. Canalizando o cosmos. Então, irmãos, não brinque com isso daqui. Nós temos que desligar esse poder da serpente. Porque aí começa então, a cada ponto vital, despertar no último, ou seja, despertar a mente ou a sabedoria terrena. E esses mestres ascensionados, eles vão ativar cada portal. São 7 portais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entenderam agora? Ou seja, a coluna é a primeira. Porque a coluna passa todas as informações. E esse
É o comando de Kundalini, a serpente. A coluna, querido, é o principal. Tudo passa pela tua coluna. E por que o Senhor disse que Ele vai colocar a palavra dele? Ele coloca aqui. Discernindo pensamentos de atitude. Quando a palavra do Senhor vem aqui, Ele está discernindo o que você pensa do que você faz. Quem aqui já foi traído por alguém sabe? O cara está assim, nossa pastor, mas tu é massa demais. Virou as costas. Ou seja, ele está fazendo algo, mas aqui dentro tem outra coisa, meu irmão. Por isso o Senhor discerne pensamentos e atitude. O Senhor não está vendo o que você faz. Fala comigo, o Senhor não está nem aí para aquilo que eu faço. O Senhor não está nem aí para aquilo que eu faço. O Senhor quer saber o porquê eu estou fazendo. O Senhor quer saber o porquê eu estou fazendo. E aqui está o problema. Porque muitos dizem, eu faço. Parece que Deus não olha o que eu faço. Não, querido, porque você faz muito. Mas você faz pela motivação errada. E não chega diante de Deus nem um pouquinho. Motivação errada. Entendeu aqui? Amém? Amém. Vamos desligar algumas coisas? Amém. Entenderam? Amém. Os raios. Agora que os raios que nós vamos partir eles. Poderia aqui ficar, né, a gente declarar, falar cada um deles, nome. Eu creio que agora não é importante, porque não vai ser muito útil para você isso. Depois a gente pode aprofundar mais, entrar mais. Mas o que eu quero hoje é desligar algumas frequências de novo, mas agora a partir dessas 7 portas. Vamos estar desligando essas 7 glândulas, essas 7 portas, que entra fazendo com que flua nesses 7 dias. Mas o que nós queremos é que o Espírito Santo, essas 7 emanações do Espírito, possa ativar você a produzir a vida, de tirar de cadeias emocionais. Deixa eu te falar, você já viu que quando você começa a ficar depressivo, tudo começa a dar errado na sua vida? Finança, família, chamado, tudo começa a morrer. Sabe por quê? Porque a alma do ser humano vai para uma cadeia de sepultura. E aí no físico se manifesta o que está. Gente, isso é tão simples, para mim é tão óbvio. Para mim é óbvio. Vamos lá, Vale dos Ossos Secos. É óbvio. Ele estava vendo um monte de ossos, mas esse monte de ossos era quem? Israel. Certo? Espiritualmente, fisicamente. E aí diz assim, olha que interessante. Vocês dizem, não temos ânimo. Não temos alma. Ele disse assim, mas quando eu abrir a vossa sepultura, a alma vai voltar de novo. E vocês vão ter ânimo. Então, no físico, estava todo mundo desalmado, desanimado. Porque no espírito Deus estava vendo um monte de sepultura, eles estavam presos. Mas Deus disse, agora eu vou abrir essas cadeias da alma e ela vai voltar para dentro do corpo de vocês e vocês vão ter vida de novo. Glória a Deus. Então quando você começar, querido, dar umas coisadas, umas negociadas, começa a dar comando para a tua alma. Por isso você vai ver Davizinho dizendo isso, aquieta-te alma. Fica no teu lugarzinho, minha filha. Espera em Deus. Aleluia. Está tendo avivamento ali fora. Ou seja, olha o que ele está dizendo. Davi sempre vai dar esse comando. Salmo 23 para mim é um dos salmos mais top. Porque ele vai falar dessa dimensão da alma. No lugar onde a minha alma é refrigerada. A palavra refrigerada aqui é ser completa. O apóstolo Tiago diz isso. Tende por bom ânimo passar por diversas tribulações.
Porque você vai saber que isso vai produzir em você um peso de esperança, de potência. Eu estou conjecturando aqui. Depois de todas elas, você tem que estar sempre inabalável. Você tem que estar sempre íntegro. Porque todas as vezes que eu passo por uma tribulação, preste atenção, eu posso deixar naquela tribulação, naquele tempo, um pedaço da minha alma. Aqui está o problema, querido. E pior, esse fragmento depois pode nascer uma outra alma. Essa é chamada alma da tribulação. Quem já viu gente conversando com ela mesma? Nós não tem isso. Aí você fica, não vou. Vou matar ele. Não, mas eu tenho que Fala comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vou mais conversar comigo mesmo. Não vou mais conversar comigo mesmo. Eu não converso comigo mesmo. É umas vizinhas das polícias. Morar, né? A polícia vem aqui orar por nós. Você entendeu aqui? Nós temos que destruir essa alma da tribulação. Por isso ele diz, quando você for abalável, quando você for decepcionado, Jesus fala assim, se alegra. Isso não é ser bobo, querido. Isso é você não deixar que a tua alma vá para esses ambientes. Você foi ferido? Senhor, eu me limpo e continuo. Porque eu tenho que sair inteiro. Amém. Porque se eu chorar nesse momento, Fernando, minha alma só vai ser conduzida. Aí eu vou ficar desanimado.